Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus Altíssimo, Deus da glória. Aleluia, Jesus. Saudamos a amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Mais um estudo abençoado da parte de Deus, usando o teu servo para levar até você a palavra de Deus, viva e eficaz, poderosa, que vai falar contigo essa noite. Eu quero aqui cumprimentar os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Aqueles que puderem, eu peço que se coloque de pé. Vamos orar para que Deus possa abençoar o servo dele, ao qual foi convocado, ao qual foi chamado para trazer esse estudo, para nos ensinar mais da palavra do Senhor. Porque nós vivemos na face da terra, mergulhada nessa expressão de bênção que é a palavra de Deus, pautada no que Deus colocou no coração do teu servo e vai trazer para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de amor e bondade, estamos mais uma vez reunidos na Tua presença para Te adorar, bendizer o Teu santo nome e para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar, aquilo que o Senhor tem guardado para nós, usando o Teu servo como um instrumento, Senhor, poderoso em Tuas mãos, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor, usa o Teu servo, dá a ele sabedoria, entendimento, conhecimento, para que ele possa nos transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, aqueles que puderem. Irmãos, eu quero pedir perdão pelo horário, até porque tivemos um problema técnico aqui, mas contudo, Deus nos dá graça para que possamos continuar fazendo a obra do Senhor. Com isso, vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 73 da nossa harpa cristã. Amém? Vou botar aqui na minha colinha aqui, né, para facilitar. Hino 73 da harpa cristã. Oh, aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor, deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim e descansarás, toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvareis. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa para ti e para mim. Cristo te convida, vem e ceará. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvareis. Anda desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo
e te guiarei, sou humilde e manso, dou-te minha paz, ó, vem hoje mesmo e te salvareis, crendo tu em Cristo, salvação terá, gozo, paz perfeita, tudo que é mistério, Cristo não despreza, nem rejeitará, tudo que é contrito, a Ele vier. Vem a mim e descansarás, toma o meu jugo e te guiarei, sou humilde e manso, de minha paz, ó, vem hoje mesmo e te salvareis. Amém. Irmão, eu tô rindo, sabe por quê? Eu canto muito, né? Eu acho que eu vou até conversar com o Márcio e com o Ricardo para ver se ele me coloca numa live de quinta-feira. Enfim, brincadeiras de lado, vamos falar sério. Quem tem dom tem, quem não tem, é melhor só adorar do jeito mesmo. Fica ali quietinho no seu cantinho, porque eu não tenho jeito para cantar, não. Mas, enfim, faço por amor ao Senhor. Quero convidar aqui o meu querido evangelista Alain, tá bom? Que ele que vai trazer a mensagem, né? A palavra de Deus, com a sabedoria que Deus tem dado a ele. E eu estou até falando aqui, Alain, que se eu cantasse bem igual você, igual Ruane, igual a Daça, igual o Jean, Evandro, entre outros aí, cara, eu poderia cantar vários hinos aqui, mas com essa desafinada que eu dei aqui, é melhor ouvir a palavra, né? Então, por gentileza, Alain, eu acho que os irmãos querem mais ouvir a palavra do que vir eu cantar. Amém. Vai usar esse aqui, né? Liga ele que depois eu vou higienizar esse para você, tá bom? Então, vou orar a Deus aqui, para Deus te abençoar, mais do que já é abençoado, né? Eu vou higienizar ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de amor e bondade, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu na noite desse dia, Senhor. Usa o teu servo, Pai querido, Pai amado, evangelista Alain, com poder e autoridade, e que a tua palavra vai, que não volte vazia, antes prospere naquilo para o qual está sendo enviado pelo sangue, pelo nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, usa o teu servo, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. É o que eu te peço, Senhor, fale conosco. Senhor, usa o teu servo em nome de Jesus. Alain, é com você. Amém. Que Deus possa te usar poderosamente. Amém, meu presbítero, obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos, a paz do Senhor para os irmãos que estão já aqui na nave da igreja, e a paz também para os irmãos que estão neste momento nos assistindo, né, aí por esta live, pelo Facebook, ADD Vila Nova. Nós, sempre que podemos estar relembrando os irmãos aí para estar indo lá no nosso canal, no YouTube também, para poder nos ajudar, para que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, alcance mais vidas em nome de Jesus. Isso é sempre feito aqui. Louvar a Deus por essa oportunidade, né? E louvar a Deus também porque não seria eu quem estaria aqui, presbítero, nosso mestre, presbítero Evandro Aquino, ele que estaria incumbido de ministrar a palavra, né, do Senhor Jesus nesta quarta-feira, culto de ensino, doutrina e ensino da palavra de Deus, mas aconteceu alguns contratempos e que ele nos contactou e nós estamos aqui para tentar suprir a sua ausência, né? Glórias a Deus por isso. Se você em casa quiser abrir a sua Bíblia, obrigado.
abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, na Grécia. Primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o texto para embasar toda esta noite de estudo da palavra, mas nós vamos tentar aí também fazer algumas sínteses dos assuntos que já abordamos, tá bom, irmãos? Dos assuntos que já abordamos. A nossa pretensão esta noite, eu não sei o que o Espírito Santo de Deus vai nos guiar ao longo desse estudo, mas a nossa pretensão hoje é falar sobre e acerca do assunto do estado intermediário do povo, né? Dos crentes, tanto crente quanto ímpio, do estado intermediário, ou tentar, ao longo do estudo, falar sobre isso, a morte. Tá bom? Então, baseado nisso, nós vamos nos debruçar em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51. A partir do versículo 51. Mas 1 Coríntios 15 fala o tempo inteiro sobre a morte, sobre a ressurreição, embasando inclusive a própria ressurreição de Cristo, né? É neste capítulo que Paulo, por exemplo, fala: se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé. Então ele está embasando a partir da ressurreição de Cristo, a ressurreição daqueles que também estão com Cristo. Então nós vamos compreender um pouco mais profundo esta noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E o texto bíblico diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Pode se sentar, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Você está no culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Nós temos observado esse texto como talvez um dos textos mais importantes para tratar acerca da ideia dos mortos, da ideia da ressurreição, né, da ideia do arrebatamento da igreja. Esse texto está correlacionado ao assunto da escatologia, de que nós viemos falando ao longo dessas quartas-feiras, né, para trás. E nós temos observado esse texto um pouco mais de perto, né? E se nós analisarmos assim o contexto de Coríntios, nós precisamos analisar que o apóstolo Paulo,
ele escreve 4 cartas para a igreja que estava na Grécia, a igreja de Corinto, da cidade de Corinto. Ele escreve 4 cartas, né? 2 destas cartas, pelo menos uma se perdeu, e a outra talvez não tenha sido compilado no final do 1º século da igreja. O que é compilação? É a ideia da junção dos manuscritos originais, ou seja, daquilo que em teologia é chamado de autógrafo. Tá? O autógrafo não foi compilado ou deixou passar desapercebido. Passando desapercebido, então, esta carta vai ficar estas 2 epístolas do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma, para a igreja que estava em Corinto, perdão. Esta era uma das igrejas mais pomposas, digamos assim, tanto intelectual, quanto financeira, quanto também até mesmo espiritual, no sentido dos dons ministeriais e dos dons espirituais que foi impartida a esta igreja a partir do próprio Espírito Santo. Nós vamos analisar que esta igreja tinha os 9 dons do Espírito dentro desta igreja. Os 9 dons do Espírito estavam implícitos nesta igreja. Então Paulo ele tem um cuidado, eu acho isso muito bonito, que não é como alguns pastores, no século vigente, não é como alguns pastores que vão abrindo igrejas e deixa a igreja à la vontade, de qualquer maneira, deixa a igreja sem nenhum preparo, sem nenhum amparo, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela financeira. Ele simplesmente abriu a igreja, colocou o letreiro dele na porta desta igreja e deixou que essa congregação se virasse por livre e espontânea vontade. Paulo, ele tem uma ideia diferenciada, né? Geralmente as igrejas começavam dentro das casas, né? E a estratégia missionária do apóstolo Paulo era que, apesar do seu ponto culminante ser os gentios, e é daí que vem o epíteto para o apóstolo Paulo de apóstolo dos gentios, é daí que vem. Então, pelo fato dele pregar para os gentios, mas não significa que ele também não pregasse para os judeus. A bem da verdade é que a sua pregação inicial era sempre dentro de sinagoga, era sempre dentro das sinagogas, e a partir das sinagogas é que ele iria difundindo para o que nós podemos chamar aqui de margem, né? De indo mais à margem da sociedade, chegando a lugares um pouco mais segregados, digamos assim, que eram os gentios. Os judeus, como núcleo existente ou seja, a espinha dorsal daquilo que é, no 1º século, chamado de cristianismo, né? Os judeus é chamado de cristianismo a partir do 3º século, louvado seja o nome do Senhor, a partir do 3º século com Constantino, mas só para nível didático nós entendemos o cristianismo a partir do 1º século, a partir de Cristo. Nós vamos analisar então que os judeus são o núcleo, é a espinha dorsal desta proliferação do evangelho, desta ascensão do evangelho, né? E o apóstolo Paulo sabe disso. Não é à toa que em muitas ocasiões o próprio apóstolo Paulo vai ter rixas, vai ter brigas, né? Vai ter embates. As pessoas, os judeus, vão de encontro aos ensinamentos do apóstolo Paulo, uma vez que ainda na metade para frente do 1º século da igreja, na metade para frente, ainda persistia e insistia um sentimento exclusivista dos judeus.
esse sentimento exclusivista, o que significa isso? O sentimento exclusivista era de que a salvação era dos judeus, para os judeus, por meio dos judeus e somente para eles, né? Isto é uma ideia exclusivista. O tempo inteiro, Jesus veio ao longo dos seus 33 anos de vida na terra e dos seus 3 anos de ministério efetivo, né, como aquela ideia do que o próprio Deus o mandou fazer na terra, os 3 anos efetivos de ministério do próprio Jesus na terra, foi justamente tentando mostrar que existia alguns paradigmas, isto é, padrões pré-estabelecidos que deveriam ser extirpados dos judeus. Nós vamos observar o tempo inteiro Jesus tentando inserir aquilo que nós chamamos de inserção socioeclesiástica, inserir as outras pessoas no convívio da salvação, que primeiro, ele mesmo fala, era para os judeus, mas que a partir desta salvação dos judeus, aí entraria e proliferaria esta salvação ao longo de toda a etnia humana, a partir dos judeus. Então nós vamos analisar isso. Você quer ver um exemplo? Alguns exemplos? Você vê, por exemplo, uma conversa de Jesus com a samaritana. A conversa de Jesus com uma mulher de Samaria era a ideia de que Cristo queria inserir outros povos também no plano da salvação. A ideia de Jesus parar para dar atenção à mulher cirofenícia também era a ideia de que Jesus queria, né, trazer a ideia para os judeus de uma inserção social, uma inserção de salvação. Esta era a abertura que Jesus estava dando. Vários outros textos, parábolas ditas e ensinadas por Jesus, dizia a respeito de outras nações, de outros povos, né? É claro que aqui a ideia central deste ensinamento, deste estudo, desta doutrinação esta noite, não é em cima das parábolas, mas se você pegar, por exemplo, a parábola da grande ceia, né, que os fariseus, os saduceus, a pompa do judaísmo, né, predominante naquele cenário político, social, que estava inserido o primeiro século da igreja, no primeiro século na Palestina, né, aquele cenário era um cenário que estava preparado para uma ideia exclusivista. Fariseu e saduceus, né, eles eram praticamente uma cúpula fechada. Os saduceus e os fariseus, partidos políticos que nasceram no período interbíblico, no período chamado período interbíblico, entre o 3º e 2º séculos antes de Cristo. Este último, os saduceus, eram um partido de alta intelectualidade, mas também de alto poder aquisitivo. Ninguém tirava eles do poder. Então, quando veio alguém tentando fazer com que se inserisse as camadas mais despossuídas daquela sociedade, é por isso que Jesus também é conhecido como um revolucionário. Para nós, a igreja de Cristo, para nós cristãos evangélicos, ele não foi apenas um revolucionário, mas para a história secular, Jesus foi mais um, e foi um revolucionário que no seu período tentou ir contra o sistema vigente, o sistema daquela época. Então nós vamos analisar que se trouxermos, olharmos, sermos um pouco anacrônicos aqui, e olharmos o primeiro século por um vislumbre do século 21, nós vamos analisar que Jesus seria a esquerda, digamos assim, daquilo que seria a direita constitucional. Nós vamos observar também que Jesus
além de revolucionário para nós, Jesus foi um profeta, Jesus foi um sacerdote, Jesus foi um rei, Jesus estabeleceu um reino, e o reino que ele estabeleceu no livro de Hebreus vai dizer que ele é sempre eterno. Isto é mais do que eterno, porque ele pega a ideia da eternidade, coisa que é para nós entendermos, né? Porque a palavra eternidade não tem nem no vocabulário celestial. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, que o menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então o Pai é aquele que cria, então Deus está fora da eternidade. Repare bem isso, Deus está além de algo que é eterno, ele cria a eternidade por causa dos anjos e por causa dos homens e por causa de tudo aquilo que é temporal e momentâneo. Ele não é temporal e nem momentâneo. O nosso Deus é sempre eterno. Ele é eterno, de eternidade a eternidade, de geração a geração. Por isso o livro de Hebreus, no capítulo de número 9, vai dizer que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo, o verbo não está errado, ele é o mesmo ontem, ele não foi, ele é o mesmo hoje, ele não passou a ser, aleluia, ele é o mesmo amanhã, porque ontem, hoje e amanhã não existe no vocabulário celestial. Isto é para nós compreendermos o que seria a eternidade, mas a eternidade foi criada por causa de nós, por causa dos anjos, para inserir no cenário espiritual aquilo que é passageiro, que é o nosso corpo, é a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar na parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia vai dizer, é bem implícito, está bastante incubado a ideia da inserção social na parábola da ceia. Mas para quem está ouvindo, presbítero Mateus, para quem está ouvindo aquela parábola, sabe e entende muito bem o que Jesus estava querendo propor, porque fariseu, eu disse, e saduceus gostavam muito da pompa, né? Gostavam muito de estar na nata da sociedade. A ideia deles era estar apenas aonde a nata estivesse. Aí Jesus vai propor a parábola da ceia. Quando vos reunires para cear, não chame aqueles que podem dar a você, né, a recompensa por aquilo, porque já reparou, né, acontece muito em nosso meio, né, é um casamento, ou no 15 anos, ou alguma coisa, muito raramente nós chamamos alguém simplesmente por chamar, porque aquela pessoa não tem nada a oferecer. Nós sempre chamamos e esperando, no mínimo, que esta pessoa traga alguma coisa, traga um presente, traga uma lembrança, traga alguma coisa. Quando é padrinho de casamento, madrinha de casamento, né? Você espera que ele te abençoe com uma televisão de plasma de 60 polegadas, você espera que ele te dê um presentão, né? Aí Jesus propõe esta ideia para os fariseus e também para os saduceus, dizendo: quando chamares para uma festa, para um banquete, não chame aqueles que podem te recompensar pelo fato de você tê-los chamado. Chama os mancos, os coxos, né? Chama os leprosos, chama a prostituta, chama aquele que está desprezado. Grosso modo, ele está dizendo: chama aquele que para vocês não está inserido no rol da sua sociedade. Não está inserido na ideia de que vocês têm como uma ceia, como uma festa, né? Aí Jesus vai concluir dizendo: porque quando chamares estas pessoas que não têm nada para te recompensar, vosso Pai Celestial o recompensará naquele grande dia. Que dia é esse? O dia, nosso irmão Anderson, que dia é esse? O dia da redenção do nosso corpo.
O que está em voga aqui, por isso que eu disse que está muito incubado, implícito em várias parábolas, né, acerca até mesmo da ressurreição do corpo. O que estava em questão é que Jesus está dizendo, naquele dia eu vou recompensá-los. Que dia é esse? O dia da redenção do corpo, o dia da ressurreição do corpo. Paulo entende muito bem isso. Paulo compreende muito bem isso, né? Não perca de vista, nós estamos tentando trabalhar a ideia da ressurreição do corpo, né? Da ressurreição de Cristo a partir de 1 Coríntios capítulo 15. Nós precisamos entender o propósito de Jesus na terra para poder compreender o porquê que nós precisamos também ser ressuscitados. Por que precisamos ser ressuscitados? Né? Quem está acompanhando aí nas lives, nas quartas-feiras, o nosso estudo acerca da escatologia, o estudo que nos antecedeu acerca da porta do monturo, acerca de outros estudos que o presbítero Evandro tem aqui assinalado, quem está nos acompanhando também acerca da escatologia, precisa analisar que este ponto acerca da ressurreição do nosso corpo, ele vai acontecer simultaneamente aquilo que nós chamamos de arrebatamento. Arrebatamento. Nós estamos baseados numa perspectiva teológica, ideológica, de escola de interpretação escatológica pré-tribulacionista e pré-dispensacionalista e dispensacionalista. Tá bom, irmãos? Então nós não podemos perder isso de vista. Os irmãos que, por algum acaso, querem saber mais a fundo a ideia do pré-tribulacionista, pré-milenismo e o pré-tribulacionismo dispensacionalista, né? Você procura lá no canal do YouTube, né? E nós estamos lá, eu me falha a memória agora as datas, né? Mas você vai procurando lá no canal do YouTube, ADD Vila Nova, canal do YouTube, aproveita e ativa lá as notificações e se inscreva no canal da igreja. E você vai ver todos esses conceitos, eu fecho conceitos, eu estabeleço termos, tá bom? Para nós trabalharmos um estudo mais sistemático. Então pode ir lá, né, lá no YouTube, lá, tá bom, irmãos? Glórias a Deus por isso. Então nós não podemos perder de vista. É pré-tribulacionista, é pré-milenista, dispensacionalismo, a nossa vertente escatológica, tá bom? Nossa vertente escatológica. Por isso, por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de sermos pré-tribulacionistas, entendemos, por ocasião do próprio pré-tribulacionismo, a ideia de que o arrebatamento, a ressurreição do nosso corpo, acontece simultaneamente ao arrebatamento da igreja. Alguns, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não aqui, mas ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 16. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a redenção do nosso corpo. Ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, vivos quando? No ato do arrebatamento, não vai haver pessoas todas mortas. Vão haver pessoas vivas, crentes vivos, no ato do arrebatamento. Mas também haverão pessoas que morreram. Infelizmente, olha quantos crentes já faleceram somente nesta pandemia que nós estamos inseridos. Somente nesta pandemia, olha quantos crentes já faleceram. Olha quantas pessoas morreram desde o primeiro século da igreja, já fazem 2000
anos de história da igreja que crentes vêm morrendo. Aleluia! Mas o livro do Apocalipse vai dizer que o mar dará os seus mortos, né? Vai dizer tudo isso. O que acontece? Não há impossível para o nosso Deus. Alguém pode estar pensando, analisando, deduzindo, né? E discutindo aí contigo mesmo, ou às vezes com alguém que está aí na sala contigo no quarto, eu não sei onde você está assistindo esta live, os irmãos que aqui estão, né? Nossa irmã Ilma, louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã jovem Ruane está aqui na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Talvez estejam pensando como se dará a ressurreição de um crente que já morreu há 500 anos. Como se dará a ressurreição de um crente que já morreu? Presbítero Carlos Augusto, que já morreu há 2000 anos, como os mártires do primeiro século. Como os mártires do primeiro século da igreja, do primeiro, do segundo, do terceiro séculos da igreja. Como se dará isso? Eu tenho, a minha resposta é que nós não temos resposta para isso. Por que não temos resposta? Porque isto é algo que foi fechado, digamos assim, travado por Deus, mas é algo que é o próprio Deus quem faz, é o próprio Deus quem vai realizar. Aí agora, a ressurreição do nosso corpo é o próprio Deus quem realizará. Repare o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Ignomínia significa desonra, infâmia, ou seja, semeia-se em desonra. Por que isso? Porque o nosso corpo é podre. Está falando da carne que volta para o pó e os bichos comem, né? Está falando dessa carne por fora, não está falando do corpo, aleluia, como o corpo de Cristo, nada disso como templo do Espírito Santo, não, está falando da carne, porque a carne em si é desonrosa, ela é infame, ela está tendenciosa à podridão da carne, propriamente dito, depois que a pessoa morre, né? Depois que a pessoa morre, é isso que Paulo está dizendo, semeia-se o corpo animal ressuscitará corpo espiritual, glórias a Deus por isso. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, é que Paulo fala. Versículo 45, ele vai dizer assim, ó, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Ele faz um contrapeso entre o primeiro Adão que veio da terra e o segundo Adão, o último Adão que veio do céu. Glórias a Deus por isso. O primeiro Adão veio da terra, o último Adão veio do céu. Ele é espírito vivificante. Assim também para quem vai participar do arrebatamento da igreja, pode ter certeza, o corpo daqueles que morreram, o corpo ressuscitará, aleluia, sem mancha, sem corrupção, aleluia, vai ressuscitar em glória, assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, assim também o nosso corpo será ressuscitado. Glórias a Deus por isso. Nós seremos ressuscitados aos que morrerem. É por isso que Jesus o tempo inteiro fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ele bate no peito o tempo inteiro para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Fica tranquilo, eu sou a ressurreição e a vida. Alguns que aqui estão e os que estão nos assistindo
não provarão a morte, mas se provarem a morte, pode ter uma certeza: se morreu salvo em Cristo, no arrebatamento será trazido à tona o seu corpo e será transformado em corpo incorruptível para adentrarmos as mansões celestiais. Glórias a Deus por isso. Nós cremos nisso. Nós acreditamos nisso, isso é uma verdade. Eu disse aqui na semana passada, você quer ir na espinha dorsal do cristianismo? É conseguir achar os ossos de Jesus. Se tu conseguir achar os ossos de Cristo, aí acabou o cristianismo. Não tem mais cristianismo, já era. Eu posso rasgar minha Bíblia, posso fechá-la, posso sair da igreja hoje e entrar em qualquer outro segmento religioso, porque acharam os ossos de Jesus, mas não acharam. Não acharam, não acharam no passado, não acham e não acharão. Glórias a Deus por isso. Não acharão, porque o nosso Jesus morreu, mas tem convicção que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E outra coisa, isso aqui não é apenas uma falácia, já foi tempo que nós simplesmente falávamos, Jesus ressuscitou, aí a glória de Deus descia, no recinto, a presença de Deus, Jesus ressuscitou, aí os céticos e os estudiosos da teologia liberal, ou da alta crítica, tendiam a nos colocar contra a parede, dizendo assim: você não tem nenhuma evidência de que realmente Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou. Já foi tempo isso, já foi tempo, Se você pega, por exemplo, o livro Evidências da Ressurreição, e aqui está a minha recomendação, Evidências da Ressurreição, são dois autores, Josie McDowell e Sean McDowell, pai e filho, escrevendo Evidências da Ressurreição. Ali você vai ter o aparato legal não é o joinha não, tá, que eu estou falando. Legal é de legislação, de legal mesmo, legislação, aparato legal, documentado, de que Cristo ressuscitou e não haveria possibilidade alguma no período do primeiro século, em que os romanos, soldados romanos, eram devidamente treinados, presbítero Mateus, eles eram extraordinariamente treinados. Os soldados romanos, inclusive, eram treinados para não dormirem no posto, não dormirem nos seus postos. Isto está documentado, Uma legião romana era uma legião mais temida do primeiro século. Era a legião mais temida do primeiro século, porque aonde eles entravam, arrasava com tudo. Não tinha esse negócio. A morte por crucifixão, ou crucificação, era a pior morte, justamente porque foi aprendida e foi ensinada pelos persas, mas foi aperfeiçoada por quem? Pelos romanos. Foi aperfeiçoada, morte lenta, dolorosa, tenebrosa, terrível, morte terrível. E eu não vou nem entrar aqui nos pormenores sobre a ideia do que passou Jesus nos seus bemas, digamos assim, a palavra grega para tribunal, bema. Jesus passou por 6 tribunais, 6. E quando pegaram Jesus, que cuspiram, aquela visão de que João escreve, que cuspiram em Jesus,
que bateram em Jesus, que colocaram uma cana na mão de Jesus, colocaram a coroa de espinho na cabeça, bateram com a cana na coroa de espinho para sangrar no lugar que tem mais concentração de sangue no corpo, que é o couro cabeludo, para sangrar mesmo, de verdade, para ele morrer mesmo. Não tinha isso? Quando pegaram Jesus de noite e colocaram Jesus dentro da casa de um sumo sacerdote, que era ilegal fazer isso naquele momento. Tinha que esperar o dia seguinte, e não era na casa de sumo sacerdote que se julgava ninguém. Não era na casa. Para isso existia o Supremo Tribunal dos Judeus. Para isso existia o Supremo Tribunal, para julgar as causas, né? Para julgar as causas. Me foge a memória agora o nome que é dado ao Supremo Tribunal dos Judeus. Daqui a pouco eu lembro. É por isso, não tinha essa ideia. O que eles queriam era burlar os princípios legais, e burlaram mesmo. No outro dia, o texto bíblico vai dizer, e no outro dia, pela manhã, levaram-no aos principais. No outro dia, depois dele apanhar a noite toda já. Né? Aí vai para Pilatos, vai para Herodes, vai para Pilatos, vai para Herodes, vai para Pilatos, vai para Herodes. Aí sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte com esse camarada. Vamos dar 6 sentenças para ele. 3 judias e 3 romanas. A quarentena, que é lá no livro do Êxodo, no livro do Levítico, que era estipulado para malfeitores, a quarentena, e na realidade era 39, para não perder a conta, eles contavam até 39. A quarentena passou de 40, tranquilamente, isso já está documentado. Foram mais de 40 chicotadas que Jesus tomou. Isso já está devidamente documentado. Está aí também neste mesmo livro. Neste mesmo livro. Sinédrio, o nome do Supremo Tribunal dos Judeus. Sinédrio. Então, para isso existia o Sinédrio, que era aquilo que seria o Supremo Tribunal dos Judeus. Jesus passa por isso tudo, né? A gente ganhando tempo aqui, acelerando um pouco mais o processo, nós já vamos para a ideia do sepulcro. Nós conhecemos a história, iriam quebrar a perna de Jesus, mas não precisou, traspassaram do lado de Jesus uma lança, saiu água e sangue, representando ali a morte, né? Quem é médico pode falar melhor do que eu, mas aquilo ali era a representação. Qualquer pessoa, quando sai sangue e água, significa que ela já está morta. Então eles, os soldados romanos, visualizaram que Jesus morreu. Eles não quebraram os ossos de Jesus porque Jesus morreu. Então não adianta ter a conspiração, várias teorias de conspiração aí, a ideia do desmaio de Deus. Jesus não morreu, mas desmaiou. Aí quando chegou no sepulcro, ele acordou e fugiu. São coisas que eu vou te dizer. Ai, Jesus. A ideia de ser comprado, os soldados romanos serem comprados. Eu acabei de dizer aqui, os soldados romanos eram altamente... Eu não posso dizer que era 100% honesto, mas eles eram preparados para não aceitarem suborno de ninguém. Eles eram preparados para não aceitar suborno de ninguém. Soldados romanos, eles estavam visualizando o túmulo de Jesus em turnos de 16. Eram 16 soldados, 4 porque os romanos tinham um processo de vigília. Eram 4 vigílias para os romanos, de 3 horas cada, contando a vigília da noite, 12 horas, 4 vezes 3, 12. Então, de 3 em 3 horas, trocava o turno.
eram 4 novos soldados, impossível de dormir, impossível. Se a gente for entrando aqui, a gente vai observar de que não há dúvidas de que o nosso Jesus, o Jesus do primeiro século, o Jesus que muitas faculdades nacionais ou internacionais agora tendem a estudar, o Jesus histórico, tem uma notícia para te dar, esse mesmo Jesus histórico também é o Jesus espiritual, também é o Jesus, o último Adão, também é o Jesus da igreja, também é o Jesus de Israel, também é o nosso Cristo que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pode dar a vida eterna, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Paulo é extraordinário, ele não ressuscita 2 mortos. Quem ressuscita dos mortos? O filho da viúva de Naim ressuscitou 2 mortos. Quem ressuscita 2 mortos? Lázaro ressuscitou 2 mortos, porque Lázaro e o filho da viúva de Naim voltou a morrer, mas Jesus ressuscita dentre os mortos. Ele é Senhor dos vivos, ele é Senhor dos mortos, e ele pode bater no peito e dizer: assim como eu morri, mas ressuscitei, assim também aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa precisa ser a esperança do crente. Aleluia. Essa precisa ser a esperança do crente. A esperança de um dia estar com Cristo. Um dia ser arrebatado desta terra para morar no céu de glória que foi preparado para nós. O inferno não foi preparado para nós. O inferno não foi preparado. Isso foi um lugar de tormento para os anjos decaídos até essa parte, juntamente com Lúcifer, que caiu na condenação de diabo, de Satanás, de adversário, de inimigo. O inferno, o lago de fogo e enxofre foi preparado para eles. O céu foi preparado para o seu povo, para a igreja, para o povo que acredita em Cristo, que crê, aleluia, no Filho unigênito do Pai. Glórias a Deus por isso. Então olha o versículo. Nós vamos entrando no texto. Os irmãos que estão aí ligados, aqui na nave da igreja, se tiver alguma coisa que eu deixei aberto, algum assunto aberto aí, os irmãos têm liberdade para perguntar também, para poder fazer a adição, normalmente, naturalmente, tá? Naturalmente, né? Nosso, como é que chama essa pessoa que filma ali, né? Cinegrafista, ó, que chique, viu? Nosso irmão Márcio, cinegrafista. Nosso cinegrafista está ali, a sonoplastia está todo vapor, né? Nossos irmãos e irmãs que estão aqui na igreja, pode ficar tranquilo, pode fazer a pergunta normalmente, tranquilamente. Hoje é culto de doutrina, hoje é culto de ensino da palavra, tá bom? E se eu deixei de fechar algum assunto, né, os irmãos podem me ajudar aí também. São 8h20, nós não pretendemos demorar mais não, tá? São 8h20, nós não vamos mais nos demorar. Quando for 10h30, 10h40, a gente está encerrando aí. Brincadeiras à parte. Então, 1 Coríntios 15, 51. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Nosso trabalhador Anderson. Olha o que Paulo diz. Eis aqui vos digo um mistério. Engraçado que Claudio Honor Correia de Andrade, isso tudo que eu estou falando está no livro, tá?
num livro que a gente está aí, escrevemos o livro, mas só falta mesmo publicá-lo, tá bom? Em nome de Jesus, com a ajuda da oração dos irmãos, nós vamos conseguir para a glória de Deus. Claudionor Corrêa de Andrade, no seu dicionário teológico, vai dizer que mistério do latim mysterium, é algo que está oculto e que pode ou não ser revelado na sua totalidade. Então, na Bíblia há vários mistérios, né? O mistério da injustiça. Na Bíblia tem o mistério de Cristo e a igreja. Como há essa união que nós podemos denominá-la quase que uma união mística entre Deus e a igreja, quase que uma união sexual no melhor sentido da palavra, baseado no livro de Cantares, né? Essa união de Cristo e a igreja, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Essa ideia de unidade íntima, isso é mistério. Paulo vai falar sobre alguns mistérios. E esse é um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Olha o que Paulo diz. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Na ideia de Paulo, e olha que Paulo em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ele vai dizer que não era para a igreja de Tessalônica ficar tão apreensiva, achando que Cristo já viria naquele momento. Calma, ainda há sinais. Eu estou falando do primeiro século da igreja. Ainda há sinais que precisam acontecer. Paulo está dizendo, calma, é breve que ele vem, ele não vem agora. Porque a igreja de Tessalônica confundiu um pouco a expectativa do advento com um sentido mais fanático da coisa. Está dando para entender? Aqui? Né? Ele confundiu um pouco a expectativa do advento, ou seja, a vinda, tá? A ascensão, subida, advento, descida, tá? Do advento de Cristo com um quase fanatismo, digamos assim, para nós entendermos num termo bem mais contemporâneo, tá bom? Para nós entendermos aqui. Então Paulo é como se Paulo freasse um pouco, né, eles. Não significa que Paulo havia tirado a expectativa da vinda de Cristo. Paulo está dizendo apenas que não é neste momento, naquele momento, em 50 depois de Cristo. Não era ali. Paulo, calma. E depois, Paulo vai escrever à igreja de Corinto. Por volta do seu ano 60, 58, depois de Cristo. Isto é, quase 10 anos depois dele ter escrito Tessalonicenses. Então ele vai dizer o seguinte: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está falando? O que eu já havia dito aqui. No ato do arrebatamento, nem todos estarão mortos. Haverão pessoas vivas. É isso que ele fala. Só que ele está falando aqui no ano 60, aproximadamente, no ano 60 depois de Cristo, e ele se inclui na frase. Repare que se nós olharmos dentro da língua portuguesa, a Bíblia vem no Novo Testamento, no caso, do grego para o inglês, do inglês para o latim para o português. Então nós temos nós temos 4 traduções, né? 4 traduções. Na língua portuguesa, Paulo está dizendo, na verdade, nem todos dormiremos. Parece
que o verbo dormir está fora de semântica, né? O verbo dormir está fora de semântica. Na realidade, era para Paulo ter dito, pela lógica, numa frase bem coerente, era para ele ter dito: nem todos dormirão. Na verdade, nem todos dormirão, mas todos serão transformados. Mas repare que ele usa um veículo dentro da língua portuguesa conhecida como silepse. E aqui ele chama, ele coloca silepse de pessoa. Ele inclui-se na frase. Então, ele se inclui na frase. Se ele falasse, na verdade, nem todos dormirão, é como se ele falasse de fora. Nem todos dormirão, mas todos serão transformados. Agora ele quer se incluir, porque ele acredita piamente que no arrebatamento ele também vai. Então ele fala assim, na verdade, nem todos dormiremos. Aí ele se inclui. Mas todos seremos transformados. Então ele trabalha a ideia da silepse de pessoa, claro, dentro da língua portuguesa, silepse de pessoa onde o verbo dormir é uma ideia, dormir e ser está dando um sentido de inclusão para a pessoa que fala, tá ok? Olha o versículo de número 2, isso fala da expectativa, tá gente? Expectativa do arrebatamento, da volta de Cristo, né? Daquilo que nós chamamos, o próprio Cláudio Honor Corrêa de Andrade, no seu dicionário teológico, vai dizer que o arrebatamento, como eu já disse em outras ocasiões aqui, é uma palavra grega que é arpazo, né? Arpazo. E essa palavra grega, arpazo, ela tem um cognato. Isso significa que é da mesma estirpe, da mesma raiz, né? Do mesmo radical. Então, arpazo, traduzindo para o Novo Testamento, traz a ideia de arpagezometa. O que significa isso? Retirada brusca, sobrenatural e de repente, da igreja da terra para o céu. Retirada, trazer para si. Trazer para si. É Jesus vindo nas nuvens, parando nas nuvens, e é o Espírito entrando junto com a noiva nas regiões celestiais, se encontrando com Jesus, e aí automaticamente acontece aquilo que nós chamamos de arpagezometa, ou arpazo, retirada brusca, arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que se dará isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. O abrir e fechar de olhos é menos que 3 milésimos de um segundo. Um abrir e piscar de olhos, ou fechar de olhos, é menos do que 3 milésimos de um segundo. Menos. Você piscou, pum. Num abrir e piscar de olhos. Há alguns críticos que dizem que ele usou aqui uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para exprimir algo muito mais profundo, né? Algo que será rápido, mas nem tão rápido assim, 3 milésimos de segundo. Eu acredito piamente naquilo que Paulo escreveu, do jeito que ele escreveu, no momento, num abrir e fechar de olhos. Faremos uma conta rápida aqui. A terça parte da população mundial está dentro daquilo que é chamado de cristianismo. A terça parte. Cristianismo. 2,5 bilhões de cristãos. E aí é claro que dentro desse cristianismo nós temos, por exemplo, o catolicismo romano, o espiritismo em todos os seus graus, Testemunho de Jeová, e as igrejas, né, que agora estão aparecendo aí, as igrejas, por exemplo, do amor, né, sem preconceito, e assim vai.
essas igrejas aí. São 2,4 bilhões, 2,5 bilhões de cristãos no sentido de cristianismo. 2,5. Dentro desses 2,5 bilhões, suponhamos, é uma situação hipotética, suponhamos que desses 2,5 bilhões, 1 bilhão seja de cristão evangélico. 1 bilhão, suponhamos, tá? Que desses 2,5 bilhões de cristãos espalhados, 1 bilhão seja de cristão evangélico. Suponhamos ainda que desses 1 bilhão de cristãos evangélicos, vamos ser bastante otimistas em dizer que 900 mil cristãos evangélicos subirão para o céu. 900 milhões subirão para o céu. Suponhamos, 900 milhões. Eu estou dizendo que o meu Deus e o seu Deus trará os corpos de todos os crentes mortos, no momento, num abrir e piscar de olhos, ele arrebatará mais de 1 bilhão de crentes na mesma hora, sumirá em uma fração de milésimo de 1 segundo. Esse é o nosso Deus. Pode perguntar. Os salvos. Isso. A trombeta soa e num piscar de olhos nós subimos. É uma fração de milésimo de segundo. Quando a trombeta soa, e nós vamos falar aqui, num momento, ó o versículo, num abrir e fechar de olhos, olha o que você perguntou agora, ante a última trombeta. Ante é de fronte, é junto, é simultâneo, é paralelo. Ante não é antes. Ante é de fronte, paralelo, simultâneo. Ante a última trombeta, a trombeta soa, nós ouvimos, e no milésimo de 1 segundo, menos de 1 milésimo de segundo, a igreja sobe. Tanto os mortos são ressuscitados, quanto os vivos são transformados. O arrebatamento. E aí, é claro, nós vamos nos reunir com o Senhor nos ares e vai acontecer aqui o que é chamado de tribunal de Cristo, ainda. E aí é mais tempo, é obviamente que esse tempo que nós estamos falando agora é um tempo cronológico. Mas no ato do arrebatamento, esse tempo cronológico some. E nós participaremos efetivamente daquilo que é eterno. Última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ele vai repetir mais ou menos o que nós já falamos no versículo 42. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, nossa carne pecaminosa, né? Aqui não está falando de alguém que está na vida de pecado. Não entenda isso. Ele está falando da natureza da carne, tá? Ele não está falando da essência de vida cristã. Ele está falando da natureza carnal que a própria carne já tem. Ela já possui isso. Por isso ela é corrupta de natureza. Ela é inclinada para o mal. Ela é tendenciosa para a perversidade. Está dando para entender? Então essa ideia vai ser perdida. Ou seja, essa natureza será extirpada. E a corrupção será totalmente extraída. Para quê? Para que no ato da ressurreição ou do arrebatamento, da transformação do corpo, ele possa ser revestido de incorruptibilidade. Ou seja, se eu estou revestido de incorruptibilidade, eu nunca mais voltarei a ser corrupto. Em todos os seus sentidos. E outra coisa, o corpo nosso
é que vai voltar. Porque algo que é revestido significa vestir-se de novo. Em nenhum momento nas Sagradas Escrituras está dizendo que você vai receber um novo corpo, mas você vai receber um novo nome. O corpo é igual, o novo corpo no sentido de transformado em glória, mas o corpo é o mesmo que nós possuímos hoje, a ponto de nós conhecermos tranquilamente. Teremos um novo nome que nós não conhecemos hoje. Mas essa ideia de conhecer, no sentido de, poxa, eu vou saber que estive contigo, eu te conheço. Senão, gente, vai abarcar no princípio da irmandade. Se nós somos todos membros de um só corpo, em que Cristo é o cabeça, poxa, que corpo estranho não seria no céu se nós vivêssemos quase que vegetando, quase que como se fosse um ET, quase, não, nós vamos ter, participação efetiva na comunhão, nós vamos ter participação tranquila, eu vou conhecer, eu posso não chamar a nossa irmã Ilma mais de Ilma, eu não posso não chamar mais a nossa jovem Ruane de Ruane, eu posso não chamar mais o Márcio de Márcio, porque ele receberá um outro nome, que só ele vai saber, mas nós vamos nos conhecer tranquilamente. Repare a parábola de rico e Lázaro. Na parábola do rico e do Lázaro, quando Lázaro morreu, os anjos o assistia aqui não de ver, não de analisar, mas assistir de assistência. Os anjos assistiam a Lázaro até a subida no céu, e o rico foi levado para o Hades. E a Bíblia vai dizer que no Hades ergueu os olhos e disse: Pai Abraão. Primeiro, ele disse: lá vai ter voz, no inferno e no céu. Ele disse lá no Hades: Pai Abraão. Se ele disse, ele tem língua. Se ele disse, ele tem voz. Pai Abraão. Segundo, como é que ele sabia que era o pai Abraão que estava lá no seu seio? Segundo, consciência, razão, intelectualidade vai permanecer. Intelecto, a ideia de quem somos, de quem fomos, porque senão não fará sentido, gente. Quando o novo céu e a nova terra, nós vamos falar disso mais para frente, em uma outra ocasião, quando o novo céu e a nova terra for criadas e a nova Jerusalém descer. Senão não fará sentido. Nós que estamos no céu, desceremos na nova Jerusalém e andaremos normalmente em um outro plano com os israelitas e com toda a terra que estará salva. Lá no novo céu e na nova terra. Está dando para entender isso? Estou saindo aí da imagem, né? Eu pensei que aquela... Desculpa aí. Nosso cinegrafista me chamou a atenção aqui. Está dando para entender, irmãos? Repare bem isso. Nós vamos nos conhecer tanto. Você quer ver um outro exemplo? Rico e Lázaro foi um exemplo. O exemplo primaz, o exemplo melhor, o exemplo mor, o exemplo mor, ou seja, o exemplo maior é do próprio Jesus. Olha o corpo ressurreto de Jesus, ele ressuscitou, e ele andando com os discípulos no caminho de Emaús, daqui a pouco um olha para o outro e fala assim: essa fala eu conheço. Esse camarada eu estou conhecendo, tu és Jesus, sou eu, e se alegraram, observaram que era o Cristo, mas Cristo estava numa forma corpórea, num plano mais elevado, num plano diferenciado, ou seja, porque o corpo dele estava glorificado, assim como nós também receberemos um corpo ressurreto, e nos comunicaremos ao ponto de outra pessoa poder nos conhecer, como também os discípulos de Jesus o conheceram. Está dando para entender isso?
Ainda tem mais 1h30. E quando isto que é corruptível, já falei, né? Incorruptibilidade, isto que é mortal, ser revestido da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Aonde é que venceremos a morte? Venceremos a morte no arrebatamento. Porque quem for ressurreto, ele vai ser ressurreto para nunca mais voltar a morrer. Para a glória de Deus, para mostrar que nosso Deus é Deus do impossível. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, nem ressuscitar 1 bilhão de pessoas em menos de 3 milésimos de um segundo é impossível para o nosso Deus. Glórias a Deus por isso. Tragada foi a morte na vitória, quem proclama isso é Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 13, versículo 14. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quer dizer, depois da ressurreição de Jesus, depois do arrebatamento da igreja, e aí inclui tanto a transformação dos vivos quanto a ressurreição dos mortos, depois do arrebatamento da igreja, a pergunta que não quer calar, que está registrada em Oséias 13, 14, onde está, ó morte, o teu aguilhão? É a pergunta que não quer calar. Onde estará? A morte não poderá mais matar ninguém. A morte não poderá mais nos matar. Não vamos mais provar a morte, nunca mais. Alguns dos que aqui estão não provarão mesmo, em nenhum momento. Outros podem ser que provarão. Mas depois de ressurreto, nunca mais provarão. Porque ele pergunta, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O versículo 56 vai dizer, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que é aguilhão? Eu acho que muita gente que já sabe, mas vale ressaltar. O que é o aguilhão? Né? É um material que um material usado pelo homem que guia a manada de bois. Um material que é de madeira, né? Como se fosse uma lança, vou vir mais para cá, como se fosse uma lança, e na ponta, tem este formato, ó. Pontiagudo, tá vendo? Uma madeira, e na ponta tem um formato, é um ferro pontiagudo, em que, enquanto o homem está guiando a manada de bois, e porventura algum boi se desvia, aí ele vem devagarinho, e dá uma encostada no ferro, no lado do boi. Aí o boi vem voltando, ó, aguilhão. Ai. E vem voltando. O aguilhão da morte é o pecado. Adão pecou, entrou o pecado no mundo. O pecado gera por isso ele é o aguilhão da morte. Ou seja, ele vai espetando a morte até o ser humano. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado gera morte. A força do pecado é a lei. Por quê? Uma reação em cadeia. Eu só peco porque o que é pecado hoje foi transcrito algum dia. E só sei que é pecado porque está na Constituição. Lei. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, a lei. Se não houvesse lei, não saberíamos que existia pecado. Obviamente não teria pecado. Obviamente também não haveria morte. Deu para entender? Então o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, a lei. Um vai espetando o outro. Um espeta o outro. E quem é que sofre com isso? O ser humano. Mas na ressurreição e no arrebatamento há um grito
onde está agora, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno? E aqui pode ser traduzido por uma palavra em hebraico que aparece muito no Salmo, Sheol. Sheol, S-H-E-O-L, Sheol. Sheol também pode ser traduzido por sepultura. Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Sabe por que ele fala isso? Por que Paulo fala isso? Porque não haverá sepulcro certo capaz de segurar o corpo de um crente no arrebatamento da igreja. Glórias a Deus por isso. Esse Jesus é o Jesus que nós servimos, irmãos. Esse Jesus é lindo. Esse Jesus é extraordinário. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse assunto é tão lindo, esse assunto é tão tremendo, que Paulo fala assim: portanto, meus irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vossa obra não é vã no Senhor. Ou seja, em outras traduções, vossa obra tem uma recompensa. E às vezes, essa recompensa não será dada por homem algum, não será dada por constituição alguma, não será dada por convenção nenhuma, não será dada por igreja nenhuma. Esta recompensa nós a receberemos no dia da redenção do nosso corpo, no dia do arrebatamento da igreja. Ele está dizendo: sede firmes, sede constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para trás, nem para frente. Olhe para o centro-alvo. Olhe para o alto, olhe para Cristo. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa salvação, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e agora está à destra do Pai das luzes. Assim também, quem suportar a cruz de Cristo e desprezar a afronta nesta terra, também se assentará nas mansões celestiais, como também está descrito em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos na face da terra, e ao que vencer, far-lhe-eis que se assente no trono de Deus, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, que está no céu. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para frente, não olhe para trás, olhe para o alto. Não olhe as circunstâncias desfavoráveis, não olhe as pedradas. Isto é inerente a todo ser humano que quis, por livre e espontânea vontade, suportar a cruz de Cristo. Isto é inerente às dores, às decepções, às tristezas, né? Às intrigas, às contendas, às fofocas, às difamações. Tudo isso é um bojo, está na mala espiritual de quem quer campear, quem quer andar, né, pelo caminho que Cristo também andou. E é interessante isso, eu aprendi isso com o pastor Elias Soares, no canal, no YouTube, pastor Elias Soares. Ele estava falando sobre o jugo que colocava sobre os animais, né, os bois, para que eles pudessem arar a terra, né,
abrir aquele caminho para que o semeador pudesse vir jogando a semente, lançando a semente. E aquele jugo, né, ele é agarrado entre um boi e outro, e no meio tem a madeira que vai no solo. Mas o jugo passa por detrás do animal e amarra. De maneira que, se o animal da direita quiser correr, ele não tem como. Se o da esquerda quiser correr e o outro está parado, ninguém anda. Todos dois precisam andar lado a lado, para que haja um bom arado, para que haja uma boa sementeira. E é interessante porque Cristo nos manda que carreguemos o seu jugo. Porque não confundamos que no reino de Deus e no evangelho não tenha jugo. Tem. O jugo é suave e o fardo é leve, mas tem jugo e tem fardo. Tá? Então esse jugo e este fardo é carregado tanto por mim quanto por Cristo, que nos ajuda. Então é como se nós estivéssemos pareados com Cristo, de sorte que nós sofremos as aflições. Paulo vai falar isso. Sofremos as aflições de Cristo, nesta grande empreitada que é o reino de Deus. Então, as aflições de Cristo, eu costumo dizer o seguinte: Jesus iniciou seu ministério e quase ninguém ficou sabendo no início do seu ministério. E morreu com 3 anos de ministério apenas, com a morte pior que se pudesse morrer naquele tempo. Né? 3 anos de ministério. Então o jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve, mas nós precisamos a cada dia levar sobre nós a nossa cruz, negar-se a nós mesmos e segui-lo a Cristo, seguir a Cristo, né? Rumo a este céu, ao arrebatamento da igreja. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, né, nesta noite, e que você não perca esta oportunidade de, se você ainda é um crente mediano, é um crente medíocre, é um crente mais ou menos, assuma essa postura de um crente verdadeiro em Cristo, para que a vinda de Jesus não lhe pegue desprevenido. Deus quer te salvar. Deus quer levar a todos que aqui estão, e a todos que estão ao alcance desta live, né? E que você também possa ser uma dessas pessoas que estarão se reunindo conosco nos ares, para nós entrarmos para sempre nas mansões celestiais. A morte não é o fim. Não é o fim. A morte não é o fim. Na realidade, a ressurreição é a morte da própria morte. E um dia, até a morte morrerá, porque Cristo vai lançar a morte no lago de fogo e enxofre. Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu querido evangelista Alain, que Deus continue te abençoando, te dando esse conhecimento, porque você e sua família é uma bênção aqui em Vila Nova. Que estudo maravilhoso. Tenho certeza que Deus falou com você, falou comigo, e vai continuar falando sempre pela boca do teu servo, que tem usado sempre. Que Deus te abençoe poderosamente. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Vai demorar, já falaram aqui que vai demorar, né? Bom, antes de finalizar aqui, quero agradecer a você que participou, que ficou conosco até agora. Está aqui, ó, irmã Rosa, o pastor, que ele se encontra lá em Itaperuna, a nossa irmã Georgina, aquele forte abraço, saudade da senhora, a nossa irmã Rizomar, também tem um conhecimento profundo da palavra, junto com o seu esposo, presbítero Luciano, entre outros irmãos também, né, que está aí
nos abençoando com a sua presença, João Paulo também, enfim, a dona Neuza também, que está participando e está aqui assistindo aqui, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a você. Muito obrigado por permitir que nós entremos na sua casa e levamos aí a palavra do Senhor. E a todos que estão aqui também presentes, irmã Ilma, que Deus continue te abençoando, ao Ricardo, Juninho, que está ali forte, ajudando também no som, Tainara, o Márcio ali incansavelmente, Ruane, eu nem usei a Ruane hoje para cantar, meu Deus do céu, mas eu vou te usar, em nome de Jesus, tá? Tem aqui recado do nosso pastor, amanhã uma live abençoada, que é a live musical, você que quiser participar aí, entre em contato com a equipe de mídia, que Deus vai te abençoar, rica e poderosamente, tá bom? Domingo, culto abençoado, culto público, está aqui o pedido do nosso pastor, você pode participar, você pode vir para assistir o culto aqui, porém tem restrição, que não esteja aí, né, no grupo de risco e que não esteja com seus 60 anos de idade, nem criança. Quem está no grupo de risco, os 60 anos de idade criança, não pode participar. O mais pode vir, né, os bancos estão aqui demarcados, que venham com máscara, tem aqui um álcool em gel para você poder usar também, venha sentir a presença de Deus, venha cultuar conosco, porque Deus está abençoando rico e poderosamente. E os cultos de segunda-feira também têm sido uma bênção, começou nessa segunda-feira, e eu tenho certeza que Deus está usando a nossa irmã evangelista Fabiana aí para poder falar contigo aí através da palavra do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos que se coloquem de pé, aqueles que puderem, né? Vamos orar para terminar e que Deus possa abençoar poderosamente a vocês aí. Muito obrigado por participar conosco e aprender mais um pouco da palavra de Deus através do servo de Deus, evangelista Alain. Deus querido, Deus amado, Deus altíssimo, te agradecemos por essa palavra abençoada que o Senhor colocou no coração do teu servo para falar com cada um de nós na noite desse dia que nós te agradecemos porque o Senhor tem proporcionado bênção em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa palavra, o Senhor nos leve em paz, o Senhor continue falando conosco, abençoe cada um dos teus servos, a cada um que está no seu lar agora, Senhor, o Senhor abençoe, o Senhor visita, Senhor, continue visitando, Pai, com o teu Espírito Santo. Deus querido, Deus amado, nos despeça, Senhor, nos leve em paz, nos livra de todo mal, nos dê uma semana abençoada. Deus, na tua presença, é o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive sempre, vive e reina para todo sempre em nossos corações. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo, que sejam com todos nós que aguardam a volta do Senhor para todos sempre. Amém. E nosso presbítero Carlos Augusto também, que está aí sempre nos apoiando, né? Não posso esquecer dele. O Anderson, que Deus te abençoe também, Anderson. Quero ver você cantar aqui, hein? Terminado em nome de Jesus, para não esquecer o nome de ninguém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.